Ó, se tu desenvolve site, loja virtual ou faz algum tipo de programação personalizada, PHP, Node, Java, seja lá o que for, e tu trabalha com esses entregáveis importantes e que eles têm deadline para cumprir, enfim, nesse vídeo eu vou compartilhar contigo os erros que podem comprometer a tua entrega, seja de site, loja virtual ou de alguma programação personalizada. Fica comigo, porque depois da vinheta tem conteúdo. Bom, vou compartilhar contigo aqui alguns dos principais erros que a maioria das agências, freelas, cometem aí na hora de fazer um projeto personalizado, seja um desenvolvimento de site, uma loja virtual ou uma programação personalizada, né? Quem sou eu para te falar essa parada toda? Sim, cara, eu comecei a programar lá em 1998. Comecei como? Programando em ASP, quem é a proprietária? Microsoft. Código fechado e durante muito tempo meio que reinou ali absoluto. Até a chegada do PHP, que também programei, né? Então, assim, posso te dizer que durante a minha jornada eu já bati muita cabeça com os meus entregáveis e é justamente sobre isso que eu quero compartilhar contigo. A minha experiência na época em que eu desenvolvia e na época em que eu era dono da minha agência e também batia algumas cabeças. Bom, primeiro de tudo, não posso deixar aqui de dizer da organização. Mano, isso é uma das coisas mais importantes que tu precisa entender. Preciso ter organização, eu preciso ter um cuidado aí com tudo que tu vai fazer. Eu sei que muitos programadores, cara, são meio vida louca, né, mano? E aí acabam fazendo as coisas como dá e a Deus dará. Mas é importante tu te preocupar com algumas programações, com alguns códigos que podem ser reaproveitados, algumas estratégias aí no teu dia a dia para que tu fique bem organizado. Cria um Google Drive só para ti, coloca esses códigos ali, tenta entender uma paradinha aí de lições aprendidas. Então, uma coisa que tu fez numa programação anterior, o que tu pode estar melhorando nessa próxima programação? Isso tudo vai te dar muito mais clareza no teu ambiente de trabalho. O piloto de avião, quando ele entra na cabine, ele, cara, olha aquele monte de instrumento. Tu imagina se isso tudo fosse bagunçado, se os botões mudassem de lugar ou se não tivessem um procedimento correto pra gente trabalhar. Com a gente é a mesma coisa. Se o nosso dia a dia aí tá bagunçado, basicamente a gente vai ter algumas dificuldades. Nós que trabalhamos com programação, ok, eu não programo mais, mas para quem trabalha com programação, isso é um ponto muito importante. A organização vai te ajudar a ter mais clareza no teu dia a dia. Outro ponto importante é o orçamento sem briefing. Sim, senhoras e senhores, orçamento sem briefing é de longe, disparado, a quilômetros de distância, uma das coisas mais complicadas. É importante tu entender que nem sempre aquilo que o cliente te manda num áudio de 30 minutos no WhatsApp é o suficiente. Brifar é importante, mas mais do que brifar ser importante, entenda de uma vez por todas. Isso precisa estar documentado. Tu precisa pontuar claramente cada etapa do teu projeto. Muitas vezes a gente quer começar o projeto logo, o cliente nos superpõe pressão, né? Eu preciso que tu entregue isso até o dia tal. E aí, pau, todo mundo se dá mal, porque justamente ele, na ânsia que tu comece, e tu, na ânsia de começar, acabam se esquecendo ou até mesmo atropelando pontos importantes, como o briefing. O briefing é um questionário aí que te ajuda a embasar quais são os principais pontos, cada etapa, o que vai ser entregue, quais são os nossos checkpoints. Tudo isso faz uma grande diferença nos teus entregáveis, porque lá na frente, na hora que ele for te cobrar a ausência disso ou daquilo, tu vai ter no briefing o descritivo exato do que ele estava pedindo no começo do projeto. Não tenta passar por cima dessas etapas, porque elas são importantes sim. E aí, justamente nesse mesmo briefing, a gente tem o que a gente chama de alinhamento de expectativa. Essa deve ser uma das principais perguntas que tu deve fazer para o teu cliente. Por que ele está te contratando? Qual é o objetivo final desse projeto? Isso faz com que tu e o teu cliente estejam na mesma página do livro. Claro que nem sempre a gente vai acertar e invariavelmente na programação a gente sabe que o que está na mente do cliente é diferente do que às vezes está no papel. E isso é uma das coisas mais legais. Quando tu explica para o cliente que aquilo foi feito baseado nas expectativas dele. O porquê ele queria aquilo, o porquê aquele botão está ali. E isso, com certeza, vai fazer tu ter aí uma proximidade muito maior do objetivo dele. Afinal de contas, tu vai estar satisfazendo aquilo que foi o desejo inicial dele
lá no briefing, lá no contrato. Quando a gente libera muitas pernas, quando a gente abre muitas pernas aí para o cliente, ele super se aproveita. Não entenda o teu super atendimento, o carinho que tu pode dar com o teu cliente, com a permissividade, com quanto tu pode estar ali aberto, disponível para ele, e isso até mesmo comprometer a tua margem de lucro. Entenda de uma vez por todas, o escopo flexível, ele está de longe, disparado, a quilômetros de distância, um maior inimigo de uma relação comercial. Para a tua empresa atender esse cliente bem, ela precisa estar sustentável, ela precisa estar saudável acima de tudo. O escopo flexível pode existir, mas ele deve estar pontuadinho lá dentro do contrato. Basicamente, o que tu precisa fazer é delimitar um volume de horas extras de ajuste no projeto. O escopo flexível pode parecer sedutor, encantador e um fator que vai prender o cliente junto de ti, mas ele pode virar o teu maior inimigo. Tome cuidado com a liberdade do cliente. A partir do momento que vira uma relação aí de submissão e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso aí com certeza vai fazer com que tu te estresse, ele se estresse, a entrega não seja tão boa, tu perca um pós-venda, tu perca uma indicação, tu perca um cara que vai falar bem de ti, enfim, só treta. E se a gente está falando de desenvolvimento, é muito importante a gente ter uma boa escolha dos parceiros onde nós vamos publicar esse conteúdo. A escolha da plataforma é sempre estratégica. Minha dica é você conhecer outras empresas que já utilizam aquela plataforma. As empresas que são meio SaaS, né, elas alugam a plataforma para você só colocar os seus produtos, existem e tem aos montes. A escolha do parceiro, no caso de e-commerce, faz toda a diferença. Agora, se tu vai fazer aí um site ou um projeto personalizado, uma programação personalizada, uma empresa de hospedagem aí pode fazer toda a diferença. E para isso, eu selecionei alguns pontos aqui que eu acho que tu deve prestar bastante atenção e que no teu dia a dia isso, cara, vai te tirar aí muita encrenca e muita treta e evitar muita dor de cabeça. As empresas de hospedagem em geral, elas entregam aí 3 formatos de hospedagem. O mais utilizado são os compartilhados. As hospedagens compartilhadas são aquelas bem mais acessíveis, né? Então imagina um prédio de 100 andares com um monte de salinha comercial ali dentro. Uma dessas salas comerciais vai ser a tua empresa, vai ser o teu site. Esse elevador que leva para todas as salas é compartilhado. Muitas empresas trabalham com alguns volumes aí que extrapolam as médias de mercado. Outro formato de hospedagem é chamado de VPS. O VPS é indicado para sites mais pesados, com recursos aí que exigem muito processamento, ou até mesmo sistemas operacionais mais complexos. Nesse tipo de hospedagem, há o que a gente chama de virtualização, onde a execução de programas ocorre em uma máquina virtual. Já o cloud é, cara, o creme da la creme. Ele é um must numa empresa de hospedagem aí bacana. Então, quando os servidores estão conectados entre si, e isso aumenta muito a capacidade de armazenamento. Bom, Rodrigo, mas como eu posso escolher qual das 3 opções é a mais indicada para mim? Primeiro, tu precisa entender quanto de recurso tu vai exigir nessa tua programação. Se for um site mais simples, com poucas demandas com o servidor, uma hospedagem compartilhada pode super te atender. Vai ter um grande investimento em anúncios, isso a empresa vai ter que estar preparada para esse grande pico de acesso e de visitas ao teu site? Minha grande dica aí são as soluções em cloud, aí para que o teu processo esteja num ambiente um pouco mais seguro e com um bom controle de demanda, né? Que tu pode exigir um pouco mais. Outro ponto muito importante aí para a tua agência prestar bastante atenção é um atendimento mais VIP, porque é na hora que o bicho pega que tu precisa ter um bom atendimento preparado a tomar a decisão certa na hora certa. Fazendo aqui uma boa conexão a tudo isso que eu falei, eu não posso deixar de citar a Ambler. Ela é definitivamente uma das melhores empresas de hospedagem que eu já trabalhei nos meus mais de 20 anos. Ela oferece tudo isso que eu apresentei para ti, sem contar essa cereja do bolo do atendimento Prime para nós que somos agências. Os caras definitivamente entendem o nosso jogo e sabem o quanto a gente precisa deles na hora que a gente precisa. Acesse ambler.com e conheça agora mesmo o programa de parceria para agências. Uma mudança em como a gente começa a ser tratado no mercado das hospedagens. Vocês podem ter certeza que ali, além de o teu projeto ser extremamente bem cuidado, o atendimento dado é impecável. Fica aqui a minha dica, acessa lá e me cobra depois, porque eu tenho certeza que tu vai curtir pra caramba. Bom, mas vamos seguir aqui nos nossos conteúdos. Tu precisa deixar claro os marcos de
cada um dos passos que tu dá e, mais do que tudo, formaliza cada um deles. A comunicação, nesse ponto, é a tua maior aliada. Você precisa documentar tudo, cada ajuste, cada alteração e cada solicitação feita pelo cliente que tu recebe no teu WhatsApp e tu dá um okzinho, um joinha para ele, tem que vir originalmente por e-mail. Esse é um processo que tu pode achar burocrático, moroso, mas que se der já chabu lá na frente, tu pode ter certeza que tu vai vir aqui me agradecer. Para ele fazer uma alteração no projeto é muito mais simples, porque ele só manda um WhatsApp para ti, entendeu? Se ele tiver que mandar um e-mail, ele pode ser que reflita, ele pode ser que pense com carinho e veja se realmente aquilo vai ser necessário. Se ele decidir nesse meio tempo todo que isso é realmente necessário, então aí sim, você faz todo o trâmite avisando que se estava dentro do contrato ou não e dá sequência na programação sim ou não. O e-mail é a tua porta para evitar maiores problemas lá na frente. O tempo do cliente deve ser computado. Muita gente simplesmente negligencia isso. Quando tu manda para o cliente um ajuste e ele demora 7 dias para te retornar, esse prazo está contando do teu, meu amigo. Deixar isso registrado no contrato. Quando tu mandar uma alteração para ele, qual o prazo que ele tem para te retornar? Após esse prazo, o teu prazo para de contar. Tu mandou no dia 1, ele tem que responder até o dia 2. Se ele retornou no dia 7, tu tem 5 dias aí que não conta para ti. Tu tem que deixar isso muito claro para o teu cliente. Essa é uma conta que tem que jogar a teu favor. Outro ponto importante aí, falando de entrega de momentos aqui e acolá, faça pequenas entregas. Na grande maioria das vezes na minha jornada eu fiz essa maior cagada, que era fazer as entregas finais. Quando tu faz pequenas entregas, tu vai mostrando para o cliente o teu andamento, validando os teus entregáveis. Todos os teus entregáveis, tu pediu 60 dias para desenvolver o projeto, desenvolver o site, chegou lá no final, ele te aponta uma série de erros que tu poderia ter resolvido lá no começo. Pequenas entregas vão te ajudar a minimizar e fazer essa relação ficar ainda mais saudável. Outro ponto bem importante nessa relação, e tem muito a ver com o briefing lá no começo, é que a entrega do material do cliente tem que estar computado no teu prazo. O que acontece? A gente começa a desenvolver o projeto e o cliente diz assim para nós: vou te entregar o material. Tá tudo bem, vou te entregar. E aí tu termina a tua parte e ele ainda nem entregou a parte dele. Ele não entrega, aí o outro sócio vê que o site está atrasado, vai para cima de ti, briga contigo e aí vira aquela relação de animosidade. Deixa bem transparente que enquanto ele não entregar o material, você não vai começar a contar o prazo de entrega. Simples assim. Ora, como é que um engenheiro vai liberar pro mestre de obras construir a casa se não tem tijolo ainda? E por fim, não deixa de focar na comunicação. Se tu voltar nesse vídeo aqui, tu vai ver que tudo, basicamente tudo aqui, ele está permeando, né, a comunicação entre agência e cliente. É muito mais trabalhoso debater, discutir, mandar áudios e ouvir áudios de cliente, ouvir reclamação. Isso é muito mais trabalhoso do que fazer o que deve ser feito. Não poupa palavras. Sempre fala, deixa claro, transparente e faz com que essa relação não azede no final. Comunicação é a base de tudo e faz a diferença. Pode ter certeza que talvez o teu concorrente não vai fazer nem metade do que tu está fazendo. É isso então? A gente se vê no próximo vídeo aqui no Marketingflix. Um grande beijo, deixa o teu like, comentário, compartilhe com os amigos e até a próxima.